Nosso assunto agora no CBN Campinas é o mercado de franquias. Como o segmento tem se comportado em meio à pandemia? Nós vamos conversar com Silvana Buzzi, diretora executiva da ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Olá, Silvana, muito bom dia. Bom dia, Delfino. Bom dia, André. Como vão? Por aqui tudo bem. Estamos aí, né? Começo de semana, aquela preocupação com pandemia, com gripe, com Covid, né? E não tem como fugir desse assunto. Como é que está o mercado de franquias no meio dessa pandemia de Covid? Bom, vamos lá. O mercado de franquia, ele se mostrou nesse período de pandemia bem resiliente e inventivo. A nossa última pesquisa, referente ao terceiro trimestre de 2021, apontou aí um crescimento de 7,8% no faturamento, né, na comparação com o mesmo período de 2020. Isso falando do franchise a nível Brasil. Mais um dado, quando a gente faz a comparação do terceiro TRI de 2021 com o mesmo período em 2019, quando ainda não existia a pandemia, a gente vê um crescimento de 0,4%. E esse dado é bastante interessante e importante, que ele demonstra que o franchise, ele conseguiu recuperar já os números lá do momento quando não existia a pandemia ainda. Olá, bom dia, Silvana. É André Berenguel aqui. Prazer em falar com a senhora aqui no CBN Campinas. Com relação ao mercado de franquia, independente seja franquia ou não, mas a gente viu, né, muitos setores sendo prejudicados, né, com relação a todas as medidas sanitárias que tiveram que ocorrer em detrimento à pandemia. Dentre eles, da própria alimentação. No caso das franquias, a gente tem franquias na área da beleza, na área de escolas, de idiomas, todo esse pessoal, né, entre vários outros setores. Houve algum respaldo? Como que houve o diálogo? Porque a gente sabe que franquia tem um lado positivo, sim, da marca, né, que já entra com todo o know-how, mas também tem os custos de um franqueado. Como que foi essa relação econômica entre o franqueador e o franqueado? Sim, o franchise ele também foi impactado pela pandemia, né? Como eu falei sobre os números, vocês puderam perceber e não tinha como ser diferente. Mas a gente entende que ter estado dentro de uma rede, ter estado dentro do franchise, de uma franquia nesse período, fez com que fosse menos difícil atravessar esse período. Porque o empresário, ele não estava sozinho ali na ponta tentando fazer com que o seu negócio sobrevivesse e buscando soluções, inovações para passar pelo período de pandemia, né? Ele estava fazendo parte de um grupo, de uma rede, e tinha ao lado dele o franqueador, que é um empresário experiente que já está há bastante tempo no mercado. Isso ajudou bastante aí as franquias como um todo, né? Esse espírito de cooperação, a figura do franqueador experiente ao lado aí dos empresários. Silvana, agora é Marcos Delfino que está perguntando. A gente fala muito em pandemia, prejuízo, demissão, né? Uma negativação, aquela coisa ruim. Nesse momento de pandemia, quais os setores e franquias que você pode dizer para a gente que são setores que está indo bem, né? Até mesmo para quem deseja, né, entrar numa franquia? Nós tivemos dois setores que eles não foram impactados pela pandemia. Eles foram, inclusive, setores que tiveram crescimento nesse período tão difícil. O primeiro deles foi casa e construção, até porque foi um movimento natural, né? As pessoas se voltaram para suas casas e, com isso, elas buscaram melhorar os seus espaços, né? E o outro segmento foi o segmento de saúde, beleza e bem-estar. Ele também apresentou crescimento no período de pandemia, e agora, nessa retomada, esses dois segmentos continuam em crescimento. Em relação ao segmento de saúde, beleza e bem-estar, o Brasil já é reconhecido há bastante tempo como um grande consumidor desses produtos, né? E, além disso, teve esse isolamento social, que as pessoas passaram a se olhar mais, né? Falam até do efeito Zoom, né? Das pessoas ficarem o tempo todo na tela se olhando, fizeram com que elas buscassem ainda mais procedimentos estéticos, e pessoas que há algum tempo estavam postergando a realização de procedimentos estéticos mais invasivos, que requerem aí um isolamento maior, elas aproveitaram esse momento de isolamento para fazer aí esses procedimentos.
Silvana, agora quando muitas vezes a gente pensa em franquia, pensa naquelas grandes marcas cujos valores, né, acabam sendo bastante limitantes para boa parte da população. Acho que é interessante também mostrar o outro lado da franquia, que há franquias a um custo viável, né, para as pessoas. Tem sim, André. E a gente pode encontrar franquias de R$ 5.000 para cima. E se procurar bem, olha, acho que é possível encontrar franquias até com um valor um pouco inferior de investimento. Mas é importante destacar, quando essa pessoa que está buscando entrar no mercado de franchise, que não é porque o valor de investimento, eventualmente, ele é um pouco menor, né, um valor de investimento que caiba no bolso, que aí a dedicação, o trabalho que esse empresário vai ter vai ser menor. É importante entender isso também. E aí, quando eu falo assim, franquias de R$ 5.000, para o pessoal ter uma ideia, vocês podem encontrar franquias do segmento de hotelaria e turismo, alimentação, serviços automotivos. Também há uma diversidade muito grande, como vocês falaram aí no início, né? Existem franquias do segmento de alimentação, de moda, de casa e construção, de limpeza, serviços financeiros. E também o último ponto aqui para compartilhar com vocês, franquias de diversos formatos. Você pode adquirir uma franquia onde você pode colocar um ponto comercial na rua ou no shopping center, ou você também pode adquirir uma franquia onde você pode trabalhar de casa. Aí é chamada as home bases, por exemplo. Ou até modelos mais simplificados, como os carrinhos e food truck. Silvana, Delfino agora. Tem algum Sim. contato, algum telefone, um e-mail que você possa passar para os nossos ouvintes? Posso sim. E a Associação Brasileira de Franchise, né, está à disposição para conversar com quem quer entender melhor sobre esse mercado. E aí eu indico as redes sociais da associação, é sempre ABF Oficial, tanto o site, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, é bem fácil de encontrar. E lá, nesses canais que eu citei, da Associação Brasileira de Franchise, tem muitos cursos. Tem os cursos pagos, mas também tem os cursos gratuitos, que eu acho que é o primeiro passo. Para quem quer ingressar nesse mercado de franchise, acho que é primeiro estudar um pouco, dedicar um pouquinho do seu tempo a entender o que é esse mercado de franquias, para daí então começar a olhar aí quais são os segmentos, começar a conversar com as redes, com os franqueadores. E ainda falando nesse sentido, Silvana, é interessante que a gente tem usado até a palavra muitas vezes, né, de se reinventar em meio à pandemia, e quantos brasileiros acabaram perdendo o emprego e com larga experiência no mercado e acaba tendo agora uma reserva em função da demissão, né, e quer investir em alguma coisa. Então fica a dica, né, para acessar aí ao site da ABF e conhecer um pouco mais, de repente partir para uma franquia que seja viável. Fica assim, André, o franchise, mesmo antes da pandemia, ele era visto aí como uma oportunidade de emprego, né? Eventualmente a pessoa se desligou do trabalho, tinha uma grana guardada, não sabia exatamente onde investir, pensava em franquias, e na pandemia esse movimento se acentuou por conta, infelizmente, aí do alto desemprego aqui no Brasil. O interessante é que a pessoa é uma oportunidade, sim, né? Você não começa um negócio do zero, você não começa um negócio sozinho, você começa aí no mercado com um produto ou serviço que já foi testado e validado, e como eu disse antes, aí com o apoio de um empresário experiente e o franqueador, que é o franqueador. É um assunto de grande interesse e a gente deixa claro para o ouvinte da CBN Campinas que essa entrevista daqui a pouco estará disponível aí no nosso YouTube, na página da CBN Campinas. Nós agradecemos a participação de Silvana Buzzi, diretora executiva da ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Silvana, muito bom dia e uma boa semana para você. Obrigado pelas informações. Imagina, eu que agradeço. Um bom dia a todos.